A obesidade é uma doença que cada vez mais atinge os brasileiros. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2019 e divulgada no ano passado pelo IBGE, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade mais que dobrou no país entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8%. Para melhorar esse cenário, é preciso ampliar as políticas voltadas para a prevenção e combate à obesidade. Aqui na Unicesumar existe um programa que combate e atende a população. Quem está com a gente para falar sobre o assunto é o professor Braulio Branco. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Professor, quão preocupante é a situação da obesidade no país atualmente? A obesidade é um grande problema de saúde pública, é considerada como uma pandemia que atinge tanto crianças quanto idosos. Então, o número de pessoas, como você salientou, ele tem aumentado drasticamente ano a ano e são necessárias, então, políticas públicas que combatam a obesidade. Então, de fato, faltam políticas estruturais que combatam e que também incentivem a prática do esporte, por exemplo? Principalmente quando a gente fala de pessoas de baixa renda. Quando a obesidade está associada também a uma falta de alimentação saudável. Essas pessoas elas não têm condição de comprar alimentos saudáveis, então elas acabam ingerindo muitos alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que não têm nutrientes suficientes e, além disso, eles têm calorias muito elevadas na sua composição. Então, a densidade energética desses alimentos é altíssima. Então, as pessoas hoje, se elas vão ao supermercado, se elas vão comprar frutas, que são alimentos considerados como in natura, esses alimentos, por vezes, eles são muito mais caros do que uma bolacha, um chips. Então, o que acontece com a pessoa que não tem um poder aquisitivo elevado? Ela vai comprar os chips, a bolacha, mas vai deixar de comprar as frutas, legumes, verduras, enfim. Aqui na Unicesumar tem um programa que combate a obesidade, né? Nós temos um programa que é voltado desde crianças até idosos. Nesse momento de pandemia, nós não estamos com os atendimentos liberados para o público idoso, porque é uma regulamentação da prefeitura, mas as outras faixas etárias, as inscrições estão abertas. E quem pode procurar? Agora, nesse momento, nós estamos com foco central no atendimento de pais e filhos. Então, o nosso projeto envolve o quê? Um filho que tem excesso de peso e o pai que tem excesso de peso. Então, a gente busca tratar a família. Então, nosso objetivo central nesse semestre e no segundo semestre é atender a família. Porque é muito importante, quando a gente fala de criança, a criança ter bons exemplos, né? Sim, fundamental. Porque nada adianta da criança realizar o tratamento, o adolescente realizar esse tratamento, se dentro de casa a família não está também realizando esse tratamento. Então, não pode dividir. A criança ela não vai ter noção, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, a criança não consegue discernir isso. Então, se ela não tiver um bom exemplo dentro da casa dela, ela não vai seguir. Então, dentro disso, a gente viu uma lacuna para trabalhar de forma mais efetiva com as crianças, com os adolescentes e com seus respectivos pais ou com a família. Se esse adolescente mora com o avô, com a avó, com os tios, enfim, eles também podem vir até a instituição. E quantas vagas estão sendo disponibilizadas nesse primeiro momento? 50 vagas. 50 vagas divididas para pais e filhos ou para famílias, 50 famílias? Não, 50 famílias. É isso que nós vamos atender. Então, seria, por exemplo, um membro da família, um pai ou uma mãe e a criança. Se o pai e a mãe tiverem disponibilidade, os dois podem vir. E como que é feito esse acompanhamento? Então, esse acompanhamento é feito durante 16 semanas. Então, presencialmente com atendimentos aqui com a nossa parte prática, com exercícios que são supervisionados pela nossa equipe. Então, toda a parte prática é feita aqui dentro da instituição, seguindo todas as recomendações, todas as diretrizes frente ao combate, à prevenção do novo coronavírus. Então, e nós temos, paralelamente aos exercícios, as orientações nutricionais. Então, são orientações. Então, não tem como a gente prescrever
uma orientação nutricional individualizada para cada um. Então, são orientações para a família melhorar a saúde e qualidade de vida. Então, criar autonomia. Então, é uma orientação familiar. E, paralelamente à orientação familiar, nós também trabalhamos com a orientação psicológica. Então, a gente trabalha com o indicativo de melhora da saúde mental dessas pessoas, redução da ansiedade, que a ansiedade ela vai estar associada à compulsão alimentar. Então, a gente trabalha para melhorar esses componentes que eles estão totalmente interligados. Então, eu não posso combater uma frente só. Essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele é sedentário ou ele é insuficientemente ativo. Então, não é só o exercício que vai, por exemplo, promover a perda de peso, a melhoria dos componentes de saúde. Ele vai ter que trabalhar, além do exercício, a alimentação saudável e o controle, tá, desses episódios que podem ser considerados como gatilhos. Então, ele vai lá, ele tem ansiedade, ele começa a comer, ele tem compulsão alimentar. Então, ele para só quando ele sente uma dilatação bem grande do estômago dele. Enfim, então a gente tem vários casos relacionados a isso. Até mesmo outros casos que são interrelacionados, como a bulimia. Né? Nós temos essa condição também. Então, isso a gente tem que cuidar muito. Então, a gente faz esse atendimento multiprofissional para melhoria dos diferentes componentes. E todas as avaliações que nós fazemos envolvem o quê? Uma anamnese muito detalhada em relação aos aspectos médicos. Tá? Então, os históricos, né, da família. Então, como as doenças que eles podem ter ou que eles já tiveram. Se eles têm uma propensão para ter alguma doença ali de ordem cardiovascular, respiratória, enfim, a gente cuida desses aspectos se ele já tem algum caso na família. Então, isso já é um agravante. Então, isso passa por uma equipe médica. E depois disso, a gente faz o quê? A partir da liberação da equipe médica, eles passam por uma consulta com toda a nossa equipe. A nossa equipe aprovando a entrada dessa pessoa, porque a entrada é baseada no quê? No nível de prioridade. Se você tem mais necessidade, você entra na fila da frente. A gente olha para a necessidade desse indivíduo em receber o tratamento. E dentro desse tratamento, o que acontece também? Tem as dosagens sanguíneas, então a gente monitora todas as variáveis metabólicas. Então é uma avaliação muito completa, um acompanhamento muito completo e, além de tudo isso, gratuito. Muito importante esse acompanhamento completo, porque a obesidade, o senhor falou sobre ansiedade, por exemplo, e ela está muito relacionada a outros problemas que as pessoas desconhecem e acabam achando que vão tratar somente de comer certo e vai muito além disso, né? Totalmente. Então, a obesidade ela é multifatorial. Então, tem aspectos externos e internos também que devem ser trabalhados. E como que eu consigo fazer isso? Com uma equipe multiprofissional, considerando que a doença tem uma etiologia. O que seria isso? Tem causas diferentes. Eu preciso trabalhar com diferentes profissionais para ser o quê? Mais assertivo. Você falou desse prazo de 16 semanas, que é o tempo de acompanhamento. Esse tempo ele pode ser estendido, porque também é preciso entender que esse processo de emagrecimento leva um certo tempo, né? Sim, então, esse é o primeiro passo. As pessoas tendo uma aderência, então o que elas precisam fazer? Elas precisam da chamada, presença. Preciso estar presente aqui nos atendimentos. Se essa pessoa tiver 75% de presença durante os atendimentos, ela pode se inscrever para o próximo semestre. Caso ela não tenha, aí a gente não libera a inscrição dela também, porque outras pessoas lá atrás, talvez elas não foram escolhidas dentro do nível de prioridade. Se eu tenho uma pessoa que está elegida dentro dos padrões de prioridade, só que ela não veio, eu tenho que abrir a vaga para outra. E assim sucessivamente a gente vai atendendo a população. E depois disso, o que acontece? Quando essa pessoa recebe alta, a gente começa a monitorar ela num espaço um pouquinho maior. Então ela faz todas as reavaliações, a gente olha para os indicadores dessa pessoa e nós trabalhamos com o processo de orientação. Então isso a gente faz diariamente aqui no nosso laboratório. E como as pessoas podem procurar? Tem algum local que elas devem se inscrever ou vir aqui presencialmente? Tem, elas podem vir
Elas podem vir até a instituição presencialmente, aqui na parte externa do bloco 7, o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde, ou pelo telefone, no 3027-6360, ramal 3479. E até mesmo, agora nós estamos nas mídias sociais, no Instagram do nosso laboratório, que é @lips.unicesumar. Então, lá na bio do laboratório, tem um campo para inscrições. Professor, muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns pelo projeto e pelo combate a essa doença. Obrigado.